Olá a todas e todos, alunos e alunas. Espero que todos estejam em casa se cuidando e que seus familiares também estejam bem. Eu preparei um vídeo sobre a nossa segunda aula, que é sobre fontes históricas e pré-história. Então a gente retoma o conteúdo da aula anterior, que era sobre fonte histórica, e começa a apresentar o novo conteúdo que é sobre pré-história, tá? É um vídeo bem legal, espero que vocês gostem e a gente se vê já já na atividade. Continuando a nossa aula sobre fontes históricas, o destaque, guardem esse conceito, essa ideia, pré-história. Nós iremos falar bastante sobre ela, então vamos lá. Primeiro, fonte histórica é tudo aquilo que o ser humano produziu ao longo da sua existência, o que a gente está chamando de vestígios, documentos, enfim, uma música, um livro, um quadro. Tudo isso que são as produções dos seres humanos se transformam para nós, historiadores, em fonte histórica. Como a gente vai começar a estudar história pela pré-história, naquele período as principais fontes históricas que nós temos são as pinturas rupestres. Temos 1, 2, 3, 4, 5 exemplos de pinturas rupestres aqui e também os fósseis que a gente vai falar mais à frente. Nas pinturas rupestres, a gente vê diversas ações cotidianas dos primeiros seres humanos em que eles expressavam ali seus sentimentos, suas visões de mundo, o que eles faziam. Vamos olhar aqui que a gente percebe atividade de caça. O ser humano, na pré-história, a caça era fundamental para a sua sobrevivência. Então vejam, ó, uma imagem com caça, outra imagem com caça. Vemos também diversos animais que os seres humanos começam a ter um maior contato, né? Principalmente pela caça. E mais uma outra imagem mais sentimental, né? Que são várias mãos. Acredita-se que aqueles seres humanos imaginavam que representar essas imagens nas cavernas poderia fazer com que a caça fosse melhor. Então também tinha uma função filosófica, uma função religiosa dessas pinturas rupestres. A fonte histórica tem utilidade para a gente obter mais informações sobre um período e destacar o que os seres humanos construíram, fizeram. Então aqui a gente vai dar destaque principalmente para o fato de que na pré-história os seres humanos eram coletores e caçadores. Essas informações são confirmadas pelas diversas pinturas rupestres que há no mundo inteiro, tá? Agora a gente vai falar dessa outra fonte histórica, da segunda fonte histórica que nós estamos estudando na aula de hoje, fósseis. Como vocês podem ver, são ossos, ossos de diversos seres vivos que já tiveram existência, viveram ao longo dos milhões de anos de existência da vida no planeta Terra. No caso, vemos ossos da nossa espécie, Homo sapiens, mas poderia ser de qualquer outra espécie. Por que é importante para a história os fósseis? Primeiro que eles são das evidências das fontes históricas mais antigas que existem. Há fósseis de alguns milhões de anos, por exemplo, os fósseis de dinossauros. E existem fósseis
de diversas espécies humanas, de diversas espécies vivas, que ao comparar tanto a antiguidade para saber qual é mais novo, qual é mais antigo, quanto as suas formas, é possível saber como que ocorreu a chamada evolução. Guardem esse destaque, nós vamos falar bastante de evolução e ao comparar os diferentes ossos, a gente vai discutir como que a vida evolui. Continuando, agora a gente vai olhar esses diferentes fósseis, todos eles de crânio, para a gente fazer o exercício de interpretação histórica de evolução. Olhem e percebam como que o crânio ele vai evoluindo entre as diversas espécies, ficando maior, quanto mais algumas espécies vão evoluindo, e também como os dentes mudam bastante, né? Porque a alimentação entre as diferentes espécies modifica e a função dos dentes acaba mudando bastante, né? Quanto mais o ser humano, por exemplo, consegue ter acesso à carne, ter acesso ao fogo e queimar essa carne, menos força ele precisa ter nesse dente. Então ele pode ter uma arcada dentária que não seja tão usada para força, como algum animal que caça e não utiliza o fogo, para uma arcada dentária que vá se alimentar mais de carne já cozida, mais fácil de ser mastigada. Assim como também o ser humano vai criando instrumentos para facilitar a sua mastigação. Então, olhem, na última coluna de todos, na segunda linha, temos aí o Homo erectus, que é uma das espécies mais próximas à nossa. Vejam a arcada dentária deste Homo erectus, como é bem diferente da arcada dentária de outras espécies. Isso é um exemplo de como a fonte histórica nos ajuda a interpretar a história, que é o que a gente está estudando.